no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, o verso 57 em diante. Lucas 9, versos 57 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na tradução NVI, se você tiver uma tradução diferente, não tem problema, é a mesma Bíblia. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, uma coisa que Jesus sempre deixou muito bem claro, é que aqueles que querem segui-lo, precisam, de fato, dar a ele prioridade. Jesus nunca negociou com ninguém, Jesus nunca deixou ninguém enganado em relação à sua caminhada aqui na terra. O ministério de Jesus foi um ministério curto, de aproximadamente 3 anos e meio. É claro que antes disso, Jesus, junto ao seu pai, na sua profissão como carpinteiro, porque ele era chamado de o filho do carpinteiro, ele proclamava o evangelho, mesmo aos 12 anos de idade, ainda quando adolescente, no templo, ele já estava ali, discutindo com os doutores da lei a respeito da palavra de Deus. E não é diferente quando nós chegamos aqui, desde quando Jesus chama os seus discípulos para o seguirem, ele deixa isso muito bem claro. Quem quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, depois me siga. Não diferente aqui nesta parábola, Jesus também fala sobre aqueles que lançam mão do arado, que eles não devem olhar para trás. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil em relação a essa palavra seguidor. A palavra discípulo, no original do grego, é mathetes, que significa seguidor. Só que a palavra seguidor, ela tem se transliterado de uma forma muito diferente dos nossos dias. Hoje em dia, a grande rede tem impresso uma realidade de que quem segue alguém, segue porque tem algum interesse. Por exemplo, na rede social, as pessoas só seguem alguém porque tem algo a oferecer. Talvez essa diferença entre seguidores e discípulos. Um dia eu estava pregando na igreja falando sobre isso. Existe sim uma diferença entre quem é seguidor e quem é discípulo. Muita gente seguia Jesus apenas por interesse. Por exemplo, seguidores, eles são ocasionais, são religiosos, são legalistas. Muita gente que seguia Jesus olhava para ele e dizia: ele é um glutão, ele é um beberrão, ele senta com os pecadores. Seguidores, muitas vezes, acompanham só enquanto eles têm algo que os beneficia. Lembra dos pães e dos peixes em João 6, de 1 a 14? Jesus estava ali e, de repente, alguém diz: olha, já está tarde, manda esse povo embora. E Jesus diz: o que tem aí? 5 pães, 2 peixinhos. E a multidão ficou, olha, enquanto tem comida. Seguidores ficam enquanto tem algo que os beneficia, enquanto tem algo que os agrada. Seguidores, eles só ficam enquanto eles não estão ouvindo a verdade, porque quando eles começam a ouvir a verdade, eles vão embora. Certa feita, Jesus, depois de ter proferido um sermão, um dos seus discípulos disse: mestre, eles estão indo embora. E Jesus disse: você não quer ir também? Porque seguidores, eles só ficam enquanto eles estão ouvindo aquilo que lhes agrada aos ouvidos. Seguidores também, muitas vezes só estão enquanto eles veem os sinais e as maravilhas. Certa feita perguntaram para Jesus, ainda em João 6, no versículo 30, qual sinal miraculoso nos mostrará para que o vejamos e possamos crer em ti? O que farás?
Seguidores só permanecem enquanto eles têm um milagre. Depois disso, eles vão embora. Discípulos não. Discípulos permanecem. E é por isso que Jesus, ele fala, e eu quero tomar como base exatamente isto hoje. Não olhe para trás. Esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite. Certa feita, Jesus falou sobre uma mulher, que vocês devem lembrar, ainda em Lucas 17, no versículo 32, a esposa de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. E ele sempre diz, lembrem-se dela, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus ele fala sobre lançar a mão do arado, ele está usando uma ilustração de algo corriqueiro da época. Quem é da área da agricultura aqui, talvez poderia ter muito mais facilidade para explicar isso do que eu. Mas o lançar a mão do arado e não olhar para trás, era mais ou menos isso. Uma pessoa que com uma espécie de implemento agrícola, sendo puxado por dois animais, geralmente dois bois, ele segurava de forma bem firme para que pudesse cortar a terra, fazendo aqueles sulcos, para que depois as sementes fossem plantadas. E o olhar para trás significa tirar a atenção daquilo que estava sendo feito, perder o foco, tirar a atenção. Olhar para trás era sinônimo de imperfeição, ou seja, todo o trabalho poderia ficar comprometido, porque olhou para trás. Jesus, então, ele fala sobre aquele que lança a mão do arado, ele não deve olhar para trás. Interessante que John Wesley, ele fala sobre a comparação entre conversão e santificação. A conversão é um ato, a santificação é um processo. A conversão é a fé, a santificação é a esperança. A conversão é uma decisão, a santificação é uma escolha. E na vida nós estamos diante de escolhas constantes, o tempo inteiro estamos decidindo sobre alguma coisa. E também olhar para trás ou seguir olhando em frente é uma decisão, é uma escolha. Daí a razão pela qual nós paramos e pensamos. Não tem como não dizer, depois desse período tão difícil que nós enfrentamos nos últimos anos, por que tanta gente ficou pelo meio do caminho? Eu parei para perguntar para mim mesmo, pastor, por que tanta gente olhou para trás e não permaneceu? Eu comecei a fazer essa pesquisa. Eu comecei a observar que muitas pessoas começaram a tomar a decisão de cultuar em casa. Talvez tem gente que está nos assistindo agora e que tomou essa decisão. Não voltou mais a congregar, a estar mais nesse ambiente de culto, como diz o Salmo 133, nesse lugar onde Deus ordena a vida, a bênção, nesse lugar onde tem presença de Deus. O corpo, ele só tem vida quando ele está junto, isolado. Não se existe membros isolados do corpo, fora do corpo, não tem vida. Então, por que as pessoas decidiram fazer isso? Em primeiro lugar, eu descobri que, de fato, nós, seres humanos, somos tentados a olhar para trás frequentemente. Nós não estamos imunes a enfrentar os problemas, as vicissitudes, as adversidades da vida, que podem nos fazer parar, que nos tentam a olhar para trás. Olhar para trás, eu me lembro que desde a minha adolescência eu ouvia os pastores pregando, e talvez você já deve ter ouvido isso também, as pessoas dizendo, é fácil tirar as pessoas do Egito, difícil é tirar o Egito de dentro das pessoas. Olhar para trás talvez significa ter saudade do tempo passado, continuar vivendo como antes. Então, eu não poderia hoje encerrar a minha mensagem aqui, trazendo à memória, trazendo a nossa lente, o nosso foco, apenas as nossas tentações de querer voltar atrás, de querer olhar atrás. Eu quero levar você a olhar em outras direções, das quais a própria palavra do Senhor também nos orienta. Por favor, abra sua Bíblia aí em Hebreus, no capítulo 12, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Eu quero ler com você esse texto. Hebreus 12, versículos 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé,
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Esta é uma pequena partícula de um texto que começa lá no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Quando o texto fala, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, está falando exatamente desta galeria de personagens, chamados posteriormente de heróis da fé, pelos feitos, pela coragem, pela ousadia, pela determinação, pela fé de não desistir. E então, todas as vezes que você pensar em olhar para trás, eu gostaria de dizer para você, olhe ao seu redor. Todas as vezes, quando você pensar em olhar para trás, olhe ao seu redor. Quando você olha ao seu redor, você vai ver muita gente. Gente que desistiu da caminhada, sim, de fato. Gente que desistiu da família, desistiu do ministério, desistiu da igreja. Gente que desistiu de orar. Gente que desistiu da vida. Gente que desistiu dos sonhos, dos projetos, dos planos. Gente que desistiu. Quando você para olhar ao seu redor, você vai ver muita gente que ficou pelo meio do caminho. Mas quando você olhar ao seu redor, você vai ver também gente que não desistiu. Quer ver? Abra a sua Bíblia aí, se estiver aberta ainda em Hebreus, volta lá no capítulo 11, e olha junto comigo, a partir do versículo 35. Hebreus 11, 35, diz assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram a zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens que o mundo não era digno deles. Sabe o que é isso? É gente que quando você olha ao seu redor, você pensa assim, tinha tudo para desistir, mas não desistiu por nada. Todas as vezes quando você pensar em olhar para trás, olha ao seu redor e se inspire em gente que permaneceu. Nós temos uma facilidade muito grande de olhar ao nosso redor e só ver aqueles que pararam. E só nos inspirar naqueles que ficaram no meio do caminho, só nos inspirar naqueles que têm uma visão negativa da vida, uma visão pessimista, uma visão incrédula e outras vezes até carnal. Nós precisamos olhar ao nosso redor e nos inspirar em pessoas que mesmo diante das maiores agruras da vida, diante das maiores dificuldades que elas podiam viver, diante de todas as razões e motivos que elas poderiam apresentar para parar no caminho, essas pessoas permaneceram. Olhe ao seu redor e se inspire nessas pessoas. Ao invés de olhar para aqueles que pararam, olhe para aqueles que permaneceram. Olhe para aqueles que continuaram. Então, quando você estiver pensando em olhar para trás, em primeiro lugar, olhe ao seu redor. Segundo lugar, quando você estiver pensando em olhar para trás, o capítulo 12, no versículo 1, diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quando você estiver pensando em olhar para trás, olha dentro de você e sonda quais são as suas motivações. Por que razão você está aqui? Pela manhã eu falei um pouco sobre isso. O que nos motiva um domingo pela manhã, ou todos os domingos pela manhã, estar na igreja? Falava com os irmãos pela manhã, se você estava aqui, você já deve ter ouvido isso. Na nossa igreja nós temos uma oração todos os dias às 5:30 da manhã. O pastor Rildo me mostrou ali a torre de oração. Eu fui ali, gente, que coisa maravilhosa, inspirador. Os irmãos têm aqui um relógio de oração no mês de novembro, não é isso, pastor? 24 horas de oração. Oração é o que move a igreja. Oração é a respiração da igreja. Então, todas as vezes que você pensar em olhar para trás, olhe para dentro de você e se questione sobre isso. Tem textos na Bíblia que eles são, eu não vou dizer indigeríveis, mas eles são difíceis de digerir. Eles são difíceis de você engolir. Por exemplo,
Todo mês na nossa igreja nós temos o hábito de ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, quando nós falamos sobre a ceia do Senhor. E quando a gente chega no versículo 28, diz assim: cada um examine-se a si mesmo e coma deste pão. Antes de comer o pão e beber o cálice, eu devo examinar a mim mesmo. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós temos uma facilidade muito grande de examinar o outro. A gente tem uma facilidade muito grande de olhar para o outro, e aí a gente examina mesmo a vida do outro. Olha lá como é que ele está, olha como é que ela vestiu hoje, olha o cabelo dela, olha o vestido que ela está usando, olha a paletó que ele está usando, nem combina com aquela gravata, mas ele está usando assim mesmo. Olha aquele sapato, que ridículo, olha como ela anda, olha como ele faz, olha como... Já parou para pensar como que a gente é? Recentemente na nossa igreja nós tivemos um problema na energia, e foi um problema geral, e aí foi na hora do culto, não tinha como resolver. Nós pensamos em suspender o culto, mandar os irmãos embora, e alguns líderes me procuraram, falaram: pastor, por que não nos reunir? Falei: vamos fazer então. Escuro, luz de vela, luz de celular. Meus irmãos, pensem num culto. Um dos melhores cultos que nós tivemos esse ano na nossa igreja. Sabe por quê? Ninguém estava olhando para ninguém. Estava tudo escuro. Ninguém estava vendo ninguém. Ninguém estava olhando para o outro, ninguém estava olhando como que canta, como que anda, e foi um quebrantamento, um mover, uma unção, uma coisa gostosa no culto. Todas as vezes que você pensar em olhar para trás, olhe para dentro de você e se pergunte: qual é a minha motivação? Por que eu estou neste caminho? Por que eu estou servindo o Senhor? Augusto Cury, ele diz o seguinte: os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Permanecer no caminho não é fácil, mas quem tem propósito permanece. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós vamos pensar em olhar para trás, e às vezes nós ficamos no caminho porque a nossa motivação era errada. Tem gente que entra na igreja, tem gente que passa a seguir a igreja, não é o Senhor, seguir a igreja, porque é aquele jovem que veio e olhou uma namoradinha e falou: eu vou ficar nessa igreja. Uma futura namoradinha, então ele pensa assim: bom, essa menina, eu vou conquistar ela para mim. Recentemente eu realizei um casamento, e na hora dos votos, o rapaz, ele disse: lembra quando eu comecei a ir à igreja? Eu nem gostava de crente, eu nem gostava de igreja, eu apenas estava de olho em você. Mas eu fui ficando, e de repente eu vi Jesus, vi você, mas também encontrei Jesus, e hoje nós estamos aqui diante do altar e eu estou me casando contigo. E eu achei aquilo lindo, só que em contrapartida eu não pude deixar de citar: ele foi para a igreja, não foi por causa de Jesus, ele foi por causa dela. Tem gente que vem para a igreja, irmãos, por motivação errada, e nós precisamos ter um cuidado muito grande. Muitas vezes nós achamos que aquilo que nos embaraça são coisas que não tem nada a ver e que nós conseguimos conviver com elas. Por isso que o texto diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. O que está atrapalhando você de servir ao Senhor com integridade? Tem coisas na vida da gente que é como uma pedrinha no sapato. Incomoda, é desconfortável, mas a gente se acostuma. A princípio você dá uma mancadinha, tal, aí depois vai indo, aquilo se acomoda e você se acostuma com a dor e continua caminhando. O que tem te atrapalhado? O escritor aos Hebreus, ele fala: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Geralmente nós tropeçamos nas pequenas pedras, porque as grandes nós vemos, é fácil ver. O que é pequeno a gente passa a conviver. E isso nos atrapalha, isso nos impede de continuar caminhando, isso nos faz parar na vida, isso nos faz olhar para trás, isso nos faz recuar. Então chega um momento que nós precisamos nos livrar dessas coisas. Livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Alguém já disse: o inferno não é um lugar de quem pecou, é lugar de quem se arrependeu, porque pecadores todos nós somos, e em algum momento nós vamos cometer erros. E graças a Deus que nós temos a misericórdia do Senhor para nos arrepender. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, todas as vezes que você pensar em olhar para trás,
Olhe dentro de você e sonde a sua motivação. E se dentro de você há algo que te atrapalha de servir ao Senhor, arranque isso. Tire isso e jogue fora. Não permita que isso seja empecilho para que você sirva ao Senhor. Terceiro lugar, todas as vezes que você estiver pensando em olhar para trás, olhe para frente. Ainda no versículo 1, capítulo 12 de Hebreus, diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando você estiver pensando em olhar para trás, olhe ao seu redor, olhe dentro de você, olhe para frente. Já imaginou um atleta tentando correr uma maratona olhando para trás? Você já pensou uma pessoa numa maratona correndo com uma roupa que não é apropriada? É interessante, né, que vez por outra nós nos lembramos do Vanderlei Cordeiro de Lima, né, nas Olimpíadas de Atenas, quando ele estava na corrida, ele era praticamente o vencedor quase. De repente aparece um padre irlandês e segura ele, o agarra. Ninguém sabe a motivação. Fato é que ele consegue se desvencilhar com a ajuda de uma outra pessoa, e ele chega e consegue chegar em terceiro lugar, mas ele consegue completar a corrida. Na vida da gente, a corrida que nos é proposta é cheia de obstáculos. Eu não posso chegar para você aqui e te pregar para você e anunciar a você um evangelho apenas de facilidades. Uma frase que ficou registrada por algumas denominações, eu não sou denominacional, nada disso, mas alguém disse certa feita: aceite Jesus e pare de sofrer. Ora, Jesus disse: no mundo nós teremos aflições. Então é incoerente com aquilo que Jesus disse. Nós vamos enfrentar problemas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, por que depois que eu me converti, eu comecei a ter mais problemas do que antes? Na vida com Deus, os problemas vão existir. A questão é como você vai encarar esses problemas agora. Todas as vezes que você pensar em olhar para trás, olhe para frente. Chega um momento que você precisa quebrar o retrovisor, parar de olhar para trás, parar de ficar se lamentando as coisas que não deram certo lá atrás, parar de ficar lembrando de coisas que aconteceram e que hoje elas agarram o seu coração, por você não ter conseguido liberar perdão, coisas que já foram esquecidas, talvez até por quem fez, palavras que foram ditas no momento errado, de uma forma mais ríspida, de uma forma que desagradou, que desaprovou, e isso gerou um mal-estar, e aí tem gente que fica agarrado com isso. Chega um momento que você precisa liberar perdão. Lembra do Pai Nosso? Mateus 6, de 1 a 14, a 15. Porque tem muita gente que só gosta de ler até o versículo 13. Livra-nos, como dizia a criança, né? Livra-nos do mal, amém. Mas no 14, no 15 diz: pois se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, como o Senhor nos perdoou, aliás, se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai que está nos céus não nos perdoará. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente diz o quê? Perdoa-me, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. É como se eu estivesse dizendo para Deus: da mesma forma que eu estou medindo os meus irmãos, o Senhor pode me medir também. É muita ousadia, é muita coragem. Então, chega um momento que você precisa parar de olhar para trás, parar de viver aquela história que não vale mais a pena. É um momento que você precisa arrancar essa página, embolar, jogar fora e seguir em frente, continuar caminhando. Às vezes, nós temos uma facilidade muito grande de ficar presos a coisas do passado. Eu gosto das falas, ou da fala do apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, quando ele fala no capítulo 3, nos versículos 13 e 14. Ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Ele está dizendo aqui, imagine, o apóstolo Paulo nessa altura já tem aproximadamente 60 anos de idade, um homem experiente, um homem vivido, um homem que conheceu os dois lados da história, e agora ele mesmo está dizendo, olha, eu tenho muito que aprender ainda, não conquistei tudo que poderia ter conquistado, não alcancei o nível de maturidade o qual eu já deveria ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que ficaram para trás, esqueço o meu passado, esqueço os problemas, deixo o passado no passado, e eu continuo olhando para frente, andando para frente, é para frente que se anda. Tem gente que fica o tempo inteiro olhando para trás, lá atrás, como foi difícil. Deixe o passado no passado. Por isso que Jesus ele fala, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Por isso que Jesus diz, quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. Para onde você tem olhado? Então, tem coisas que têm segurado sua vida, têm amarrado você, têm te impedido de crescer, impedido de ser feliz, impedido de servir o Senhor com graça, com amor, com comunhão, porque tem coisas que você não conseguiu perdoar. Então, olha para frente, vai ser difícil caminhar, vai. Apocalipse 2,10 diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Todas as vezes que a gente ouve essa palavra coroa, a gente tem aquela ideia monárquica, né, de uma coroa, e de fato a Bíblia fala em Apocalipse da coroa, como a coroa de um rei, como a coroa gloriosa, que você vai receber uma pedrinha nessa coroa, mas nesse texto aqui, do ser fiel até a morte, aquele que corre, é merecedor da coroa, está falando de um tipo de coroa. Era uma coroa de flores, que era colocada nos atletas, quando eles completavam a corrida nas maratonas, ali na Grécia Antiga. Era esse tipo de coroa que eles recebiam, ou seja, todos eram coroados. Completava a corrida, era coroado. Sabe, na vida com Deus, nessa caminhada com o Senhor, você vai encontrar dificuldades, porque nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. O tempo inteiro nós vamos enfrentar situações, não é um parque turístico. É um campo muitas vezes minado e difícil de caminhar, e todos completaram a carreira, uns mais à frente, outros um pouco mais atrás, mas todos estão no caminho e devem permanecer. Falando ainda de atletas, eu não sou, nem perfil de atleta eu tenho, mas lembrando da Gabrielle Anderson, se você colocar lá no YouTube, você vai ver a história dessa corredora. Nas Olimpíadas deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, meu Deus, 1984, isso mesmo, a Gabrielle Anderson, ela estava na posição 37ª na maratona, que geralmente é a última modalidade na Olimpíada, a última competição, e todos já haviam chegado praticamente, ela era a última colocada, e a Gabrielle Anderson, ela chega no estádio, cambaleante, trocando as pernas, quase sem fôlego. De repente as pessoas vêm para tentar ampará-la, e ela diz, não me segurem, não, deixa, eu quero completar a corrida. Vem os médicos e vem as pessoas e tentam fazer com que ela pare, e nada é possível fazer ela parar, porque ela tem um objetivo, completar a corrida que lhe está proposta. Tem gente na caminhada com Deus que é como essa mulher, está cambaleante, está difícil, não tem mais fôlego, todos os motivos para parar, para olhar para trás e dizer, chega, já caminhei até aqui, não aguento mais, é hora de ficar por aqui mesmo. Tem gente na vida que você olha e fala, não sei como que essa pessoa aguenta, não sei como essa pessoa permanece. Todas as vezes que você pensar em olhar para trás, olhe para frente. E por último, para nós orarmos, o versículo 2 diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando você estiver pensando em olhar para trás, e é aí, meus irmãos, que eu me inspiro, no que faz a gente permanecer, olhe para cima. Quando você estiver pensando em olhar para trás, olhe ao seu redor, você vai se inspirar com gente que permaneceu. Quando você estiver pensando em olhar para trás, olhe para dentro de você e sonde quais são as suas motivações. Quando você estiver pensando em olhar para trás, olhe para frente, olhe para o seu alvo, olhe para onde você quer chegar.
vai estar difícil, não vai ser fácil. Mas todas as vezes, quando você pensar em olhar para trás, olhe para cima, para o autor e consumador da fé, que é de lá que vem todas as forças que você precisa para continuar na caminhada. Vai ser difícil? Vai, mas em Deus tudo é possível ao que crê. Ele sempre estará contigo, Ele te dará o fôlego que você precisa, Ele te dará a energia que você precisa. Não é uma força humana, não é um balão de oxigênio, não, é uma força sobrenatural, é a força divina, é a força que vem de Deus. De Deus, irmãos, de Deus. Às vezes você olha ao seu redor e você fala, e agora? Certa feita, Jesus chama os seus discípulos. Aliás, Jesus, sim, está com os seus discípulos e ali acontece aquilo que eu falei há poucos instantes. Ele multiplica pães e peixes e ele fala para os discípulos, vão andando para o barco, enquanto eu vou despedir a multidão. Ele começa a despedir das crianças, mulheres, homens, e ali a conversa vai desenvolvendo, que fica de madrugada, enquanto os discípulos estavam no barco. Talvez dormiram, e o barco começou a ser fustigado pelo vento, pelas ondas. De repente já estava em alto mar, no meio do lago. De madrugada, por volta das 4 às 6 horas da manhã, Jesus decide ir ao encontro deles. E Jesus vai por cima da água, andando, como se estivesse pisando num caminho, como esse que nós estamos aqui. Um dos discípulos levanta e olha, e ele grita atônito, com medo, é um fantasma! Jesus diz, calma, sou eu. Ah, mas se é o Senhor, deixa eu ir até aí. Vem, pode vir. Vem ao meu encontro. Decisão, sair do lugar firme e pisar onde você não tem nenhum tipo de segurança. Fé para caminhar e esperança para continuar caminhando. De repente, as ondas, o vento forte, e aquele que está caminhando sobre as águas, indo em direção ao mestre, tira os olhos dele e olha para trás, olha em outras direções, olha para o que está acontecendo, olha para o vento, olha para o mar, quem sabe olha para os seus próprios pés, olha o que eu estou fazendo. E ele começa a afundar. Porque na vida, nós somos tentados a olhar em outras direções, e é nesse momento que nós afundamos. Porém, na vida existe um Deus, que quando você está afundando, você levanta a mão e diz, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele estende a sua mão e traz você de volta para cima, para andar junto com Ele novamente sobre as águas. Não importa onde você tem caminhado, ou quão difícil tem sido, pode ser uma terra batida, pode ser um asfalto bem planado, pode ser sobre as águas, mas não deixe de caminhar com Jesus, porque quando você caminha com Jesus, meus irmãos, você tem a certeza de que valerá a pena.